O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje é um dia muito especial, que começa com a leitura de Êxodo, aquele momento em que todo mundo deveria matar um cordeiro e marcar a porta da sua casa, que Deus não iria matar os primogênitos. Isso já era uma prefiguração para o novo cordeiro. Então vamos lá. Eu quero falar rapidamente dois aspectos hoje da instituição da Eucaristia: a Santa Missa e depois o porquê da Eucaristia na prática. Vamos ver por que Jesus quis estar conosco, né? No Antigo Testamento, nós aprendemos que os pecados eram redimidos com a oferta de animais. Tudo bem? Então, desde o princípio, Deus já vai preparando que alguém tem que sofrer, morrer pelos nossos pecados. Praticamente o padre era um açougueiro. Antes de construir o templo, matava lá nas tendas, e depois que Salomão constrói o templo, que tinha 3 cômodos: o pátio dos gentios de fora, onde traziam os animais; o santo, que é o primeiro cômodo, em que na maioria das vezes o sacerdote levava o sangue no altar; e o santo dos santos, que era o último, né? Que em hebraico era Ulam Ekal Debir. São os três cômodos do templo. Então, normalmente, o ano inteiro, o povo levava os animais, o padre ia lá no pátio dos gentios, matava, pegava o sangue,
incenso e oferecia o ano inteiro no santo. Uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que é o dia da misericórdia, que é mais ou menos em setembro, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, Debir. A cortina era aberta e ele levava, e era tanto sumos sacerdotes que havia um sorteio. Tanto é que o pai Zacarias, que era pai de João Batista, foi sorteado quando ele teve a visão do anjo e ficou mudo. Lembra? Ele foi sorteado para entrar no Santo dos Santos. Então, provavelmente era no dia de Yom Kippur. Tudo bem até aqui? O povo era instruído que os animais deveriam ser os melhores, e é claro que o povo deveria mudar de vida. O que houve com o tempo? A religiosidade, que era muito de governo estatal, criou-se um monte de ritos exteriores. O povo já não matava os melhores cordeiros e bezerros, já levava os estrupiadinhos, começou já aí, e principalmente o povo transformou a mudança de vida em algo exterior. Então eles achavam que levavam os animaizinhos, ficava por isso mesmo, mas não mudavam de vida. Deus mandou os profetas, Isaías capítulo 1, eu estou cansado dos seus sacrifícios. Então, quando você vê no Antigo Testamento que Deus não quer nosso sacrifício, não é o sacrifício de hoje, é o sacrifício de animais. Tudo bem até aqui? Ora, para resolver isso, o que Deus fez? Encarnou seu Filho, certo? Que ensinou como deveríamos viver, e no final, Ele, que é 100% humano e 100% divino, agora se oferece de uma vez por todas, por todos os nossos pecados. O padre deixou de ser açougueiro. E agora, Jesus, que dá a sua vida, de uma vez por todas, institui o sacerdócio único dele, por toda a história, e eu, sacerdote, participo do sacerdócio de Cristo, de uma forma não plena. Quem participa de uma forma plena é Dom José Aparecido, o bispo. Eu sou um colaborador, então eu participo colaborando com o bispo. Mas o sacerdócio é o mesmo, é de Cristo, o único. Agora, o próprio Cristo dá a sua vida de uma vez por todos os pecados. Então, hoje, e todos os dias tem missa, o mesmo sacrifício de 2000 anos atrás se faz presente no altar. Quer dizer que o eterno toca o tempo. A parte divina de Jesus, que mantém o sacrifício, toca o tempo. O eterno toca o tempo. Não é um novo sacrifício, é o mesmo sacrifício. E eu, que tenho o ministério da ordem, ajo em persona Christi. Cristo vive em mim. Eu falo com as palavras de Cristo. Em todos os sacramentos são assim. Eu te absolvo, né? Então agora, não tem como mais trazer animaizinhos. A única forma de você participar da missa é unir o seu sacrifício ao sacrifício de Cristo. E aí sim, oferecendo todas as suas dores, toda a sua dor, fadiga, em Cristo, Ele lava a sua vida com o sangue, que é, apesar do sacrifício aqui ser incruento, sem derramamento de sangue, a não ser nos casos de milagre eucarístico, que aconteceram muitas vezes porque o padre duvidou. Bolsena, na Itália, o padre duvidava que a Eucaristia era a Eucaristia. E ele fez, era um padre da Polônia, se eu não me engano, que ele fez uma peregrinação de Roma, eu não sei para onde que ele ia. E no meio do caminho ele parou em Bolsena, que é uma cidadezinha perto de Orvieto, na Itália. E foi celebrar a missa. E até pediu por intercessão por uma santa de Bolsena, que foi afundada no lago, foi martirizada. E na hora que ele celebrou a missa, pingou o sangue no corporal. Esse corporal está guardado na Catedral de Orvieto. Ele só é aberto uma vez por ano, que é no dia de Corpus Christi, que na Itália é transferido para o domingo. Então, se alguém quiser ver um dia o corporal em Orvieto, tem que ser no domingo, depois da quinta-feira do Corpus Christi. Ok?
Foi a partir desse milagre que o Papa, se não me engano, Urbano III, não lembro, instituiu o Corpus Christi. Começou com a primeira procissão. Mas também em Lanciano, o padre também foi celebrar. Lá em Lanciano, está exposto na cidade de Lanciano, as fibras lá da hóstia que virou fibra miocárdica, fibra do coração. E o sangue, em todos os milagres, é AB positivo, receptor universal. Tirando esses momentos, a Santa Missa ela é incruenta, sem derramamento de sangue. Mas misticamente, ela é o sangue de Cristo lava a sua alma. Quando você oferece, então agora não tem como mais você transferir para o animal. Mas acontece uma coisa, mesmo depois dessa mudança total de ponto de vista de animais para Cristo, o povo continua sem converter muito na missa. Por quê? Satanás entrou com outro ponto na nossa igreja, principalmente na América Latina, com influência da teologia da libertação. A ignorância do povo. O povo não aprende o que é a Santa Missa. Então muita gente vem, fica perdido o que está acontecendo, o sacrifício aqui, não coloca a sua vida em sacrifício com Cristo, não é lavado no seu sangue e fica a ver navios. E começa a comparar com o culto evangélico ou com a renovação, que são coisas diferentes. O grupo de oração tem o seu lugar maravilhoso. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado no grupo de oração, nos dons carismáticos, são maravilhosos. Mas a Santa Missa não é um culto evangélico. A Santa Missa você vem para um sacrifício, você vem para se entregar, para morrer no altar. Por isso que o ofertório você oferece a sua vida, as suas dores. E Jesus lava, são os anciãos e os santos que são lavados no sangue do Cordeiro. Você lava na missa e lava na confissão. Tudo bem? Ali você lava cada vez mais a sua roupa. Então hoje vocês têm que aprender o que é a Santa Missa. E a partir de saber que é um sacrifício, é que você tem que trabalhar o silêncio na missa, a introspecção, a adoração, a música, né? A música mais próxima do que é a liturgia de sacrifício é a gregoriana. Então, as músicas de teclado, de músicas assim, são os que se aproximam mais. Padre, mas e os ministérios de música? Nós vamos dar espaço para o Ministério de Música, em alguns momentos. Mas não é o essencial da missa. O Ministério de Música ele é mais importante nos cercos de Jericó, nos encontros, nos grupos de oração. Mas também, hoje no Brasil, se enculturou muito. Shalom, Canção Nova, né? Mas o que se aproxima mais do sacrifício são cantos mais no sentido sacrificial, monotônicos, não é isso? Monotonais. O gregoriano é monotonal. O jazz é o oposto, né? É a improvisação. Pode ver que quem é muito contra a igreja ama jazz. Não todos, estou falando que quem ama, né? Mas eles criticam muito o gregoriano e são apaixonados por jazz. Não são todo mundo, né? Não é todo mundo. Bem, então a música, a postura que vocês têm, o certo é que chegue mais e adore Jesus. Vamos tentar pôr também, logo, o Santíssimo aqui. Eu acho ruim vocês não terem acesso, ter que vir aqui em cima para falar com Jesus. Eu queria que vocês já chegassem e adorassem Jesus, né? Calma, até resolver a reforma da igreja, que está faltando dinheiro agora, estão até querendo me segurar nas compras. Eu queria, inclusive, que vocês doassem dinheiro logo para eles me liberar as compras de novo, certo? Mas enquanto está amarrado as compras, nós vamos tentar algumas coisas paralelas. Por exemplo, expor o Santíssimo, né? Só que na hora da missa não tem que tirar a exposição. Mas quanto mais contato com a Eucaristia, certo? Quanto mais a reverência ao altar, a genuflexão diante da Eucaristia, e assim por diante, a adoração silenciosa, mas também a adoração rezando o terço. A gente fala que não pode, mas também a adoração da renovação. Não entre em ideologias, gente. Pode ter sim a adoração da renovação com louvor. Pode sim, e ele fica feliz sim, né? O importante é você amar Jesus.
Eu sei que também tem um preconceito da questão do cerco, de andar com Jesus, que só pode, tem gente que fala que só pode no Corpus Christi. Lá não fala que não pode, o Dom José fala que precisa de autorização dele, já autorizou. Mas, e por que o padre se paramenta e o povo, às vezes, eu às vezes abraço muito ostensório, o povo toca em mim. Mas mesmo se tocasse ostensório, gente, o padre tem que mostrar que é Jesus, mas o povo, eu nunca vi Jesus dizendo não para a proximidade do povo. Eu nunca vi Jesus repugnando o povo que não deveria tocá-lo. Calma, vamos devagar. Uma coisa é o padre que tem consciência da Eucaristia e deve sim se paramentar. Deve sim usar o véu meral para mostrar para o povo. Outra coisa é o povo que o ama, que vem chorando, que vem atrás de Jesus. Nós temos também que purificar um pouco disso, né? Mas esse amor eucarístico, o amor à Santa Missa, uma Santa Missa é mais importante que 1000 rosários. Milhões de rosários. A Santa Missa é capaz de salvar uma gota de sangue, né? De Jesus. A Eucaristia, a comunhão, a ação de graças, né? Então a procissão de entrada é o povo a caminho. Depois o padre beija o altar onde será o sacrifício. Quando eu levanto a hóstia, acontece a chamada transubstanciação. Rapidamente. Na filosofia, existe a chamada substância, calma, vou explicar, e acidentes. Substância é um princípio que mantém todos os acidentes unidos em um só ser independente. Por exemplo, a minha substância é de ser homem, a alma humana, a essência do ser humano, que mantém todos os meus acidentes, altura, alma, cor da pele, olhos, cabelo, tudo é acidente. Mas existe a substância do ser humano Pablo, que é individual, um princípio, ok? Até aqui? Assim como no pão, existe uma substância de pão que mantém todos os acidentes do pão. Quando eu levanto a hóstia em persona Christi, dizendo as palavras, cuidado com os sacramentos que não são celebrados devidamente. O padre não tem direito de mudar o que está escrito no missal ou no sacramentário, seja lá qual que for. Se o padre é ordenado, tem que ter sucessão apostólica. Desde Pedro e os apóstolos, quem me ordenou foi Dom Carmelo. Quem ordenou Dom Carmelo, quem foi ordenando, tem que chegar nos apóstolos. Isso chama sucessão apostólica. Para que haja verdadeiramente a consagração. Sucessão apostólica. Eu não tenho mesmo se eu tiver suspenso de ordem, é válido. Um padre que é suspenso de ordem celebra, ele está celebrando ilicitamente. Mas é válido. Se eu venho com a intenção da igreja, uso a matéria correta, que é o pão com trigo, né? E o vinho, até o moço pode até ser, mas o vinho, e falo as palavras. Quando eu levanto a hóstia, é como não? O céu se abre, os anjos estão aqui, Nossa Senhora, certo? O céu se abre. O Espírito que eu mando, na epíclese, manda o Espírito Santo, tira a substância do pão e coloca a substância do Filho. Corpo, sangue, alma e divindade. Mas não muda os acidentes de pão. Por isso que quando termina a Santa Missa, essas hóstias devem ser colocadas ou no sacrário ou consumidas. E nós devemos fazer genuflexão, adorar o sacrário, né? Porque ali está Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Com os acidentes de pão, o vinho a gente não costuma guardar porque perde rápido, né? Mas o vinho não é mais vinho. Tem um acidente, os acidentes são de vinho, mas a substância é de Jesus. Ora, se Deus criou ex nihilo, tudo do nada, como ele não pode mudar só a substância de algo já criado? Claro que pode, ok? E aí, no caso dos milagres eucarísticos, Deus permitiu que se mudassem também os acidentes. Agora vai a parte prática. Por que Jesus quis estar conosco? A única coisa que pode travar um ser humano é a solidão, sentir-se sozinho, não querer tocar o barco. No protestantismo, desde Lutero, eles acreditam na consubstanciação, que o pão representa Cristo, não é.
eles não têm a presença real de Jesus. Até porque não tem a sucessão apostólica. E isso deixa que os protestantes fiquem abandonados. Nós católicos nunca vamos estar abandonados. Você nunca vai ser travado pela sua dor, pelo seu luto, pela sua humilhação, pela sua provação, pelo seu problema financeiro. Você sempre tem a possibilidade de colocar a sua dor em Jesus, objetivamente. Ele está aqui. Você nunca, nós, né? Porque também eu, padre, com as minhas crises, minhas dores, sempre coloco a cabeça no sacrário, falo: Jesus, eu não estou sozinho, me acompanha, me muda, me cura, me dá uma perseverança, me tira deste mal, tira esse vício. Senhor, me dá os seus dons, a sua fé inabalável, esperança e caridade. Você, dona de casa, você que está aposentado, você não está sozinho. Nessa igreja, vocês nunca estão sozinhos. Se estão, é por opção própria, porque Jesus está objetivamente na Eucaristia. Ele nunca vai nos abandonar. Por mais que passe por todo o vale tenebroso que existe na vida, você pode vir até aqui. E também tem um dos projetos meus, é de ter adoração até meia-noite, pelo menos. Quem sabe depois 24 horas, para que você tenha sempre a possibilidade de nunca estar sozinho. Não, mas eu moro sozinho, sou viúva. Você não está sozinho. Venha, Jesus está aqui. Na Santa Missa, Ele se faz presente real. Você vai aproximar dEle, vai comungar. Nunca ninguém de nós está sozinho. Nós temos sempre Ele conosco. Eis que estou convosco até o fim dos tempos. Não desistam de serem realmente cristãos de verdade, de buscarem a verdade. A igreja como mãezona, imagina que é o útero de Deus, da mãe igreja, que pode ser a personificação de Nossa Senhora, né? Igreja e Maria sempre se entrelaçam no Antigo e Novo Testamento. A Arca da Aliança, Maria seria a nova Arca da Aliança. Quando foi construir a Arca da Aliança, tinha que ser por material puro, de ouro, dentro e fora. É um dos argumentos para a Imaculada Conceição. A nova Arca da Aliança tem que ser keharitomene, toda graça. Não pode ter nada, absolutamente nada manchado, como a Santa Mãe Igreja. Nós, padres, bispos e leigos, somos manchados com o pecado, mas a Igreja é imaculada. Quanto mais nós estamos aqui, quanto mais eu como padre celebro a missa, confesso, eu vou sendo purificado das minhas manchas. Esse é o grande mistério místico dessa quinta-feira santa, da instituição da Eucaristia. E algo que muitos de vocês ainda estão tendo dificuldade, muitos, não todos. Muita gente me agradece por falar a verdade, mas eu sei que muitos ainda ferem quando eu sou firme, duro. Eu sei disso. Mas existe uma parte da carta aos Coríntios 11 que não está aqui. É o versículos 28 e 29, que diz que antes de comungar, você deve analisar na sua consciência se você está preparado para isso, se você está em estado de graça, e que se você comungar em estado de pecado mortal, você comunga a sua própria condenação. É muito grave isso. Eu não posso recuar. Gente, pensem comigo. Por que eu vou criar problema com vocês, gente? Se eu poderia falar: venham todo mundo, faça o que quiser, né? Peca, adultério, mas Jesus te ama, venha. Vocês vão ser condenados e eu mais ainda como pastor. Não é essa a doutrina da igreja. Quando eu falo a verdade firmemente, não é para expulsar ninguém da igreja, é para que vocês venham para mudar de vida. E se você ainda não é capaz de comungar por um fato difícil de resolver, por exemplo, casais de segunda união que têm filhos que a igreja pede para não separar, façam uma bela, profunda comunhão espiritual.
E se você tiver um dia, se quiser ser tocado, deixa de ter relação sexual, confessa e pode comungar. Fora isso, não tem como eu mudar algo que não é meu. Não sou eu. Aprendam que eu estou aqui para servir a Santa Mãe Igreja. Não sou eu. Quando eu faço qualquer coisinha de errado, tem gente, até muitos padres que me acompanham, que na hora já vem falando, isso aí que você falou, cuidado. Depois eu tenho que corrigir. Isso no início mais, né? Eu tento não falar aquilo, 99,9% das coisas que eu falo, porque eu já tenho certeza que eu estou falando, né? Mas não sou eu, é a igreja. Então, nesse dia da Eucaristia, eu quero terminar dizendo, vocês nunca estão sozinhos. A igreja é mãe para acolher vocês. Mas eu também nunca vou recuar na verdade, porque eu sou pastor que sou pai. Eu quero que vocês mudem de vida. Eu quero que vocês sejam santos. Então, não confundam eu falar a verdade com expulsar de igreja. Eu não tenho direito de expulsar ninguém da igreja. A igreja é vocês. Nós somos igreja. Todo batizado faz parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Jamais. Mas eu peço encarecidamente, não se aproxime da Sagrada Comunhão se você não está em estado de graça. E isso não é porque a Eucaristia é só para os fortes. É você, repito, tirando os casais de segunda união, que já têm filhos, que é um caso especial, que a igreja pede para não separar. Ou seja, não quer dizer que está com demônio, não. São casais que nós devemos amar muito, devem participar das pastorais, sim, certo? Existem casais de segunda união que têm filhos que estão vivendo uma santidade enorme, choram por não poder até que saia a nulidade. Tudo bem? Tirando esses casais, há muitas pessoas que poderiam sair do estado de pecado e não saem. Essas pessoas devem ainda fazer a comunhão espiritual, mas cada vez mais buscar a graça na oração, na comunhão, na adoração e dizer, Senhor, me ajuda a romper com esse pecado. E também, neste caminho, você tem a adoração. Você não está sozinho. Eu não posso comungar. Mas vem aqui adorar, porque Jesus, com você, vai te fazer uma criatura nova. Vai te amar profundamente. E você nunca vai se sentir só. Ainda mais no útero da mamãe, que é Nossa Senhora, que continua colocando no seu ventre muitas pessoas e gerando novos Cristos. Que nesse dia da Eucaristia, saiamos aqui amando a missa e a adoração eucarística. Assim seja.